Olá, nós vamos conversar agora sobre a causa espiritual do coronavírus e qual é a atitude espiritual, qual é a atitude emocional que você deve tomar para não entrar não ser exposto ao vírus, nem você nem seus filhos, né? Então a gente vai conversar sobre isso, esse assunto é bem interessante. Veja só, eu vou confessar, fazer uma confissão aqui a você. Antes de mais nada, meu nome é Fernando Neves, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho com Theta Healing. Se você gostar desse vídeo, dê um like para ajudar o nosso canal, ok? Ah, um aviso, na próximo domingo nós teremos uma live ao vivo para debater esse assunto sobre coronavírus, dia 21 de junho às 15 horas, nesse canal do YouTube, ok? Eu espero você lá. Bom, vamos falar sobre por que aconteceu essa pandemia no mundo, quais as causas espirituais dela. Eu confesso a você que eu caí na armadilha que muitos brasileiros caem. Eu terminei achando que era questão de política, que era a forma como alguns governantes, alguns gestores estavam conduzindo a política no Brasil, e por isso que essa pandemia estava se alastrando tanto no Brasil. Isso baixou meu padrão vibratório e fez eu ficar muito mal. Eu acredito que talvez tenha acontecido isso com você. Existem teorias de conspiração que diz que o vírus foi fabricado na China como arma biológica. Outras pessoas de outro gênero político já dizem que o vírus foi fabricado nos Estados Unidos para poder atingir a China. E tem muita confusão a respeito disso, mas a resposta é muito simples. A resposta, ela vem exatamente de Diógenes Bon Giovanni. Quem é essa pessoa? Ele é exatamente aquele homem que é estigmatizado, ele tem vários estigmas da crucificação de Jesus, nas mãos, nos pés. E essas estigmas foram colocadas durante uma aparição por Nossa Senhora, por Maria de Nazaré, em Fátima, no Santuário de Fátima, em 1989. E ela perguntou a ele se ele queria abrir mão de tudo para fazer uma missão pelo mundo. E ele disse que sim. Então, para início de conversa, ele abriu mão logo do dinheiro. Ele tinha milhões de dólares investidos e abriu mão de tudo isso. Hoje em dia ele vive totalmente sem dinheiro. E ele recebeu as chagas naquela época. Ele disse que veio a luz da imagem de Nossa Senhora e feriu as mãos dele. Depois feriu-se os pés e ele tem essas feridas que sangram durante 31 anos. Ou seja, existe uma credibilidade física. Nenhum cientista do mundo conseguiu provar, cientificamente falando, uma teoria lógica para isso. Não tem explicação esse fenômeno, a não ser uma explicação transcendental, como a que ele coloca. Mas o que é mais interessante é que há 20 anos atrás, no início do ano 2000, ele previu essa pandemia que nós estamos passando. Ele fez uma carta prevendo. Eu não vou falar aqui para não ficar longo o vídeo, mas tem embaixo a carta. Então, ele previu essa carta e ele colocou exatamente o seguinte. O que é que ele fala sobre o coronavírus, né? Ele diz que o coronavírus ele não é propriamente um vírus, ele é um anticorpo. Mas anticorpo de quê? Não é do ser humano, é do planeta Terra. Porque o planeta Terra, segundo o Dr. James Lovelock, ele é um ser vivo, Gaia. E a função do coronavírus é proteger a Terra. E quem é o vírus do planeta? Adivinha quem é, pessoal? É óbvio, né? Somos nós, a humanidade. Ah, quer dizer que o coronavírus vai acabar com a humanidade? Não. Vai atacar exatamente aquelas pessoas que têm uma visão antiecológica. Atacar não só os países que poluem o coronavírus, a Terra, o planeta Terra, e destrói a natureza, como também as pessoas que são egoístas, que só pensam em si, que são individualistas. Então, talvez você diga assim, mas essa teoria não tem nada a ver, isso não tem base científica. Eu tentei juntar com a epidemiologia e aí eu fiz uma lista dos países que mais poluem no mundo. São exatamente os países que estão mais comprometidos com o coronavírus. Que países são esses? Veja, China, que é o primeiro poluidor do mundo, e nos Estados Unidos vem em segundo. Aí vem, como é que se diz, os países da Europa. Vem, o Brasil está em sétimo lugar, e o Brasil, o problema do Brasil não é só o efeito estufa, também são o desmatamento da Amazônia, principalmente da Amazônia e também da Mata Atlântica, né? E tem o Irã também, que o Irã, propriamente, ele não é um grande poluente, mas ele produz petróleo em grande quantidade para o mundo, né? Então o Irã também está nesse time. Então os países que eles têm uma postura mais antiecológica, eles foram mais atingidos pelo coronavírus. E aí o que eu fiz? Eu fui para o Brasil e aí descobri,
né? E é importante que você fique nesse vídeo até o final, que eu vou mostrar a você qual tipo de atitude que você tem, que você deve ter, atitude espiritual, para proteger você e seus filhos. Então, no caso do Brasil, quais são os estados brasileiros que mais têm coronavírus? Exatamente os estados mais poluentes. Rio de Janeiro, São Paulo, todo o litoral do Nordeste, né, que é extremamente poluente, e o Pará e a Amazônia. Aí talvez você diga assim, Fernando, mas isso aí tem muito a ver com a densidade, com com o povoamento, né, muita gente aglomerada. Tudo bem, mas o que dizer da Amazônia e do Pará, que a situação é crítica? E na Amazônia e no Pará acontece o seguinte, eles não produzem tanto gases de efeito estufa, mas o que é que tem acontecido nesse estado? Um forte desmatamento da Amazônia, principalmente nos anos mais recentes. Então, o Brasil, ele tem essa situação e a gente, epidemiologicamente, a gente descobre que o vírus, ele se espalha nos países, né, e nos estados de acordo com o grau que esses estados poluam. Aí talvez você diga assim, ok, Fernando, e qual é a atitude o que é que eu tenho a ver com isso? Qual é a atitude que eu posso tomar? Qual é a atitude que minha família pode tomar para não entrar no barco dessa pandemia? A atitude espiritual é a seguinte, segundo Diógenes Bon Giovanni, a atitude é você ter duas coisas, fé e fazer um trabalho social, um trabalho coletivo, pensando na coletividade. Então ele disse que se você tivesse as duas características, a fé e um trabalho social, o vírus passa através de você e da sua família e não atinge. Ou seja, o que é você ter fé e fazer um trabalho social? É você, a fé na realidade, é o oposto do medo. Então não entrar na sintonia do medo. Ai meu Deus, esse vírus vai me pegar, ficar assistindo mídia o tempo todo, jornal de morte, de tudo, e ficar assustado. O medo, ele facilita a entrada do vírus. E o oposto do medo é o quê? A fé. Então, você ter fé é você ter um momento de fazer uma introspecção, uma meditação, uma oração. E o objetivo da quarentena também é esse. E, por outro lado, você fazer um trabalho social, mínimo que seja, ajudar alguma pessoa, pensar no coletivo, usar máscara pensando em não só se proteger, mas proteger os outros, né? Ajudar uma pessoa mais idosa, fazer o que tiver a seu alcance, pensando, ajudar aquelas pessoas que estão sem recursos, que estão sem renda. Então, pensar no coletivo. Então, essa mensagem que eu gostaria de passar, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe um like, ok? Um grande abraço, muita paz e prosperidade.